Olá, mais uma vez, uma resolução de uma questão de contabilidade de custos do exame do Conselho Federal de Contabilidade do primeiro semestre de 2025, a questão 35. A indústria Cadeiras Maceió Limitada produz e comercializa cadeiras de escritório. No mês de setembro de X4, a empresa produziu 30 mil cadeiras e não possuía estoque inicial. No mês, vendeu 24 mil unidades a um preço unitário de R$ 100. Os custos variáveis totais, incluindo matéria-prima, mão de obra direta e outros custos variáveis, somaram 1.800.000. Os custos fixos, compostos principalmente por aluguel da fábrica, depreciação do maquinário e salários fixos dos supervisores de produção, totalizaram 200 mil. As despesas fixas, como gastos com administração e vendas, somaram 100 mil. Com base nessas informações, o lucro obtido com as vendas, aplicando o método custeio variável, foi de 660 mil, 960 mil, 700 mil, 300 mil. O lucro obtido com as vendas, aplicando o método custeio variável. Como solucionar essa questão? Lembrando que o custeio variável é um custeio gerencial em que se considera os custos variáveis para o cálculo, custos e despesas variáveis para o cálculo da contribuição marginal. Então, a solução seria retomar as informações básicas para compor uma demonstração pelo custeio variável. Essas bases de informação são a produção de 30 mil cadeiras e não possui estoque inicial, ou seja, se ela produziu no mês, ela não tinha nenhuma unidade pronta ou produtos em processo no início desse período. Em terminado o mês, ela vendeu 24 mil da produção de 30 mil. Então, sobraram 6 mil unidades não vendidas. Custos variáveis totais, 1.800.000. Se o custo é variável, ele corresponde àquilo que produziu. Se o custo variável, ele aconteceu em função da produção, custos. Custos fixos também aconteceram em função da disponibilidade da fábrica para a produção, 200 mil. E as despesas fixas acontecem em função do período, por isso que são fixas, assim como também os custos fixos. São fixos periódicos, não é? Tanto os custos quanto as despesas fixas. Então, no custeio variável, tanto os custos fixos quanto as despesas fixas competem ao período, independentemente da produção maior ou menor, da produção ser vendida ou não ser vendida. Não é mesmo? Então, aplicando o custeio variável, utiliza esses dados. Qual que seria o caminho melhor? Fazer a demonstração começando pelas vendas, não é? Porque o custeio variável objetivo é identificar o resultado no período, considerando as vendas, independentemente da produção, porque a produção é o custo de produção, mas aí considera-se o custo variável somente. Vamos lá? Vamos desenvolver? Repetindo os mesmos dados, a produção, as vendas, custos variáveis, custos fixos, vamos fazer a demonstração de resultado pelo custeio variável. Como é que se faz essa demonstração? Começa pela receita, deduz todos os custos variáveis correspondentes às receitas, obtém-se custos e despesas variáveis, se houverem, né? Nesse caso, só formar custos variáveis e não despesas variáveis, não é? Receitas menos custos variáveis, igual a contribuição marginal. Contribuição marginal dela reduz todos os custos e todas as despesas, ambas de comportamento fixo, compete ao período. No custeio variável, os custos e as despesas fixas competem ao período, não à produção. Aliás, despesas em nenhuma demonstração compete à produção. Então, o lucro operacional gerencial vai ser obtido pela diferença contribuição menos custos fixos. Vamos começar pelas receitas. Quanto que foi as receitas? 24 mil unidades, está a memória de cálculo. Cada uma vendida 100, receita de 2.400.000. Custos variáveis totais de 1.800.000. Esses custos variáveis é para qual volume? Para 30 mil cadeiras. Então, vamos dividir 1.800.000 por 30 mil cadeiras, achar o custo variável por unidade, R$ 60 por unidade. Se a empresa vendeu 24 mil unidades, os custos variáveis da competência das receitas no custeio variável será de 60 por unidade. Então, 24 mil
vezes 60, 1.440.000. Aí os restantes 6.000 unidades ficam em estoque no custeio variável somente pelo custo variável. 6.000 não vendidas, ao custo 60 fica no estoque no custeio gerencial. Então, qual que é a contribuição marginal? 24.000 unidades a 100, cada uma custo variável de 60, a contribuição marginal por unidade 40 vezes 24.000, 960.000, corresponde a diferença de 2.400 para 1.440. E aí vem a dedução de todos os custos e despesas fixas, independentemente da venda não ter acontecido por todo o que produziu. Então, os custos fixos e despesas fixas, 200 e 100, 300.000, diminui a contribuição marginal, gerou um resultado de 660.000. Chama-se lucro operacional gerencial, porque não é pelo custeio por absorção, é o custeio variável que foi solicitado. Com base nas informações, o lucro obtido com as vendas, aplicando o método custeio variável, foi de 660.000, como identificado. E não 960.000. Por quê? Está pedindo o lucro obtido com as vendas, não está pedindo a contribuição marginal. A contribuição marginal seria 960, mas ele pediu lucro. Então, o lucro no custeio variável é o lucro operacional de 660, não é? 960 não é lucro, é contribuição marginal. Então, está respondido essa questão 35, com a alternativa A, ela é verdadeira. Mais uma vez, sem mistério do essencial estratégico, resolvemos mais uma questão do Conselho Federal de Contabilidade. Muito obrigado pela atenção, até a próxima questão.